Bom, boa tarde, gente, mais uma vez. Desculpem aí o atraso, né? Questões tecnológicas. Hoje nós estamos começando um pouquinho mais tarde, mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é a quarta aula, onde nós vamos já entrando no segundo momento da segunda parte, para que nós consigamos, né, levar assim com muito carinho, né, com bastante empatia, uma vez que o assunto tratado é um assunto novo, né, talvez até inédito para muitos, e nós devemos sempre ter essa preocupação, né, em não levarmos informações que não coadunem com a doutrina espírita, muito embora esse trabalho ele tenha iniciado de uma maneira diferente, mas no final todos nós vamos entender por que nós construímos, né, esse trabalho que está sendo apresentado ao longo dessas 4 semanas. Possivelmente nós não vamos conseguir concluí-lo hoje por conta justamente desse pequeno atraso que nós sofremos. Mas, mesmo assim, vamos lá. Tomara que corra tudo bem. O computador aqui está dando um probleminha, mas faz parte, né? Quem não teve problemas com o computador? Compartilhando aqui a tela. Ok, voltando então um pouquinho antes de onde nós terminamos ontem. Fechando aqui também o vídeo para facilitar aqui a visualização dos slides. Ok, então vamos lá. Tomara que o PowerPoint não trave dessa vez também. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre o templo subterrâneo de Hipogeu, localizado na ilha de Malta. E esse templo foi construído em torno de 5.000 anos atrás, descoberto agora no início do século XX, em 1902. Considerado como patrimônio mundial da Unesco, ele tem uma propriedade muito peculiar. Quem adentra, quem penetra nesse templo, e ele é composto de cavernas, de câmaras, e ele promove um efeito acústico que acaba provocando o estado alterado de consciência. Isso aí é ciência, foi pesquisado e já foi determinado que realmente há uma alteração nas pessoas que visitam o templo de Hipogeu. Ele vibra numa frequência de 110 Hz, e essa frequência ela altera o estado de consciência do ser humano. Fazendo isso, ativa o lado direito do cérebro, que é o lado, dentro da programação neurolinguística, ou mais conhecida como PNL, é o lado responsável pelas artes, pela candura, entre o yin e o yang, ele é o yin, é o feminino, é o lado que não questiona, é o lado que aceita, é o lado amorável, é o lado que não impõe, é o lado flexível. Então, o lado direito do cérebro, normalmente as pessoas canhotas, elas têm essa característica. Normalmente, os canhotos são extremamente artísticos. E aí nós trouxemos, então, a imagem. Mais uma vez, aqui nós temos uma matéria de jornal que fala sobre os crânios alongados, ou o mistério dos crânios alongados da ilha de Malta. Então, seguindo, vamos lá. Aqui nós temos 4 fotos que nós trouxemos. E nós podemos perceber a arquitetura, a engenharia, todo esse projeto foi pensado justamente para proporcionar essa alteração de consciência. Ou seja, não se ouve o som, mas o ambiente construído gera uma frequência vibratória em 110 Hz. Então, todas as pessoas que entram ali, elas saem modificadas. Vocês também já perceberam isso, né? Tem momentos em que a gente adentra em determinados ambientes, nas igrejas, por exemplo, nós saímos de lá melhores. Não só, naturalmente, por conta da arquitetura, que é belíssima, como também pela questão dos espíritos superiores que estão ali acolhendo as preces de quem faz, quem pede e quem agradece, mas há alguma energia, sobretudo nos templos,
religiosos, que faz com que nós saímos de lá melhores do que entramos. Nesse caso aqui, na Ilha de Malta, no Templo de Hipogeu, essa particularidade não existe. O próprio ambiente em si, ele promove essa alterância acústica que acaba afetando o nosso cérebro de forma positiva. Até aí, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Oh, valeu, Zé. Perfeitamente bem. Obrigado, Raquel. Obrigado, Marco. Obrigado, Camila. Então, vamos seguindo. Não estamos com o estado de consciência alterado, não. Estamos te ouvindo bem. Tá certo. Mais tarde a gente coloca aqui uma frequência de 110 Hz. Ainda não estamos, né, Raquel? Ainda não. Falta pouquinho. A cereja do bolo está lá no finalzinho. Então, vamos falar agora um pouquinho, que nós iríamos continuar ontem, mas devido ao adiantado do nosso horário não podemos prosseguir, naturalmente, né? Somos escravos do relógio e devemos respeitar os amigos espirituais que sempre nos sustentam nesses trabalhos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dos crop circles, ou os agroglifos. No sul da Inglaterra, foi o local, inclusive, onde houve inicialmente a maior incidência desses glifos ou crop circles. Também nós os encontramos na Itália, na Alemanha, na Bélgica, em outros países, inclusive e recentemente aqui no Brasil, mais especificamente no Paraná. Mas, Luciano, para quem ainda não conhece, o que são crop circles? Vamos falar em português. O que são agroglifos? Vamos lá. Nós trazemos aqui uma imagenzinha e dentre as centenas, talvez milhares de imagens que nós encontramos no Google, e não são imagens falsas, vamos combinar. Se vocês observarem bem essa imagem, ela não lembra uma outra imagem que nós vimos logo no início, como se fosse uma nave espacial. Nós trouxemos mais outras poucas, quatro imagens para sermos mais específicos, porque não tem como a gente trabalhar em cima disso, que seria material para um seminário, e nem para uma palestra, para um seminário. Aqui em cima, pegamos dois aleatórios e dois emblemáticos. O primeiro, em inglês mothership, ou seja, nave-mãe, está escrito aqui, vocês podem observar, vocês estão vendo o cursor? Estão. Estou olhando aqui no celular também. Foi traduzido esses símbolos, quase uma espécie de hieróglifo, e chegou-se à conclusão que o que está anotado aqui, e eles são gigantescos, inclusive, é nave-mãe, ou mothership em inglês. É que nós vemos uma outra imagem, simples, como outras todas qualquer, e meus amigos, os agroglifos são belíssimos, com todas as letras, com todas as vogais, com todas as consoantes. Aqui mais um. E esse aqui, em especial, você pode observar, gente, não é fake, não é fake. Foi um agroglifo criado, e nós vamos mostrar como, por algum ser, né, de algum veículo espacial. Vocês podem observar que aqui embaixo tem a figura de um Gray. Gray é cinza em inglês. Nós falamos dele ontem, né? Ou deles ontem. E aqui embaixo nós podemos perceber um disco que ele foi formado no sistema binário. E alguma pessoa conseguiu traduzir exatamente essa comunicação. Vamos lá. A mensagem de Crabwood, que é um condado, um vilarejo no Reino Unido, essa é de 2002, consiste em duas partes. Uma imagem de um ser alienígena da raça Grey. Lembramos que os Greys tanto podem ser bons como podem ser maus, assim como o ser humano também é bom e também tem ser humano mau. E os Greys têm uma outra característica além disso. Eles podem ser robôs biológicos. Isso quem nos trouxe, aliás, quem trouxe essa informação para nós foi Mônica de Medeiros. E uma imagem representando espiral como uma sequência de bits, começando do centro da imagem e prosseguindo no sentido anti-horário. Então, foi proposto que a mensagem codificada, usando o código de 9 bits, e que as partes de 8 bits obedecem ao código ASCYY de computação, ou,
ASCII em computação. Problema de óculos aqui. E o Marcos Fleck depois pode dar alguma orientação a respeito dessa sigla. Com essa suposição em mente, a mensagem lida naquele agroglifo é a seguinte: cuidado com os portadores de presentes falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Há bem lá fora. Há bem lá fora, o que significa que o universo, o sistema solar, é perfeito, é bom, é bem, e há espíritos do bem, inclusive muitos prepostos do Cristo, que estão vibrando positivamente para nos conduzir, sobretudo nesse momento, por esse, alegoricamente falando, por esse vale de lágrimas que a humanidade hoje está atravessando. Nós nos opomos ao engano. E aí nós não entendemos por que essa última fala, fechamento do conduto deve ser câmbio final, over, alguma coisa assim. Então vamos a um videozinho que nós trouxemos a respeito deles. Countryside. Vocês perceberam
a beleza e o tamanho imenso de cada um deles. E perceberam também que no interior de alguns haviam pessoas bem pequenininhas. Perceberam? Obrigado, Marcos. É a perfeição dos desenhos, exatamente. É como se fosse a geometria divina, alguma coisa assim, que a gente possa supor. Mas esses desenhos, geralmente, eles representam sempre alguma mensagem e que nós, com nossa ignorância, ainda não conseguimos entender. Os únicos, melhor dizendo, que foram decodificados foi aquele da Nádia Mãe e aquele outro com Gray e o disco com o Código Binário. E aí nós trouxemos, então, sim, aqueles negacionistas, né, que mesmo que vejam algo na frente, negam a existência real daquilo que vê. Então nós trouxemos um videozinho caseiro que traz a forma ou a maneira pela qual esses agroglifos são formados. Depois que terminar o vídeo, a gente tem uma outra fala. Luciana, afasta teu celular porque está dando eco. Já fechei. Obrigado, gente. Vamos lá. Rational explanations aren't quite so easy to come by. Oliver's Castle, Wiltshire, 1989. There's a couple of lights down there somewhere. This controversial film appears to show strange objects hovering above a cornfield. Below, complex circle formations appear. Retired electrical engineer. Bom, então vocês perceberam a rapidez incrível com que esses agroglifos são desenhados nas plantações. Geralmente é de milho ou de soja. Fundamentalmente, eles começaram a aparecer na Inglaterra e depois, como nós já dissemos, em outros países, inclusive no Brasil agora, recentemente, me parece que foi no ano passado. Então, só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá. Só para explicar um pouco melhor, quando essas formas geométricas, esses desenhos, eles são formados, nós tivemos aqui agora, né, um pequeno exemplo, através desse vídeo caseiro, da forma como eles são trabalhados, é muito interessante, porque a plantação, ela não é queimada, e também ela não é arrancada do solo. Eles criam essa onda, seja lá o que for, que cria os desenhos, eles criam pequenos nódulos, e muito rapidamente, e torce o vegetal. E quem entra em qualquer um desses desenhos sente uma energia diferente. Além do que, se alguém tiver com celular, ele recarrega. Se alguém tiver com uma bateria recarregável, ela recarrega. Então, se percebe que há uma energia no interior desses desenhos dos agroglifos. Então, vamos continuar. Countryside. Ok. Estão vendo essas pedrinhas? Estão vendo? Eu vou até abrir minha câmera aqui. Sim. Sim. Vocês acreditam que seja o quê? Zé Luiz e Marco não pode falar porque vai dar spoiler. Nem façam porque os três já conhecem o trabalho. Parecem conchas, Luciano. Parecem conchas, né? E agora? Ficou mais fácil de perceber? Não? Ainda não. Olho. Não. Não, eu vou pedir que vocês, por favor, fechem os microfones de todos, porque senão eu não consigo mostrar aqui do meu celular para vocês. Eu estou vendo isso. Obrigado, Dalton. Não sei se vai dar para vocês verem. Vocês estão vendo?
Mais uma. São pequenininhas. Elas estão ampliadas aí. Ninguém conseguiu descobrir ainda? Eu não. Mostra de novo. No slide está mais fácil de vocês identificarem. Eu as trouxe aqui para vocês verem, porque são tão pequenininhas. Pode ser que mais tarde, quando a gente abrir novamente de compartilhando o slide, eu possa mostrar melhor para vocês. Bom, são réplicas de naves espaciais produzidas quando do pouso de naves no Mato Grosso. Quando a nave pousa num terreno argiloso e quando ela levanta voo, o solo argiloso, como já dissemos, ele se transforma nessas naves. Quando ela pousa, provavelmente uma energia que a gente não conhece, atua nas moléculas do barro e se transforma em pequenas naves espaciais. Essas duas peças eu ganhei de um abduzido, há muitos anos atrás. E não vou nem contar para vocês aqui, uma outra hora talvez a gente narre as nossas experiências com esse cidadão. Eu tive contato com ele durante 7 vezes. Ele produzia um fenômeno chamado luminescência pelo corpo, uma luz, como se fosse uma gota, percorria todo o corpo dele. Esses encontros, onde naturalmente, né, nós nos víamos, eram feitos no Rio de Janeiro, em locais fechados, naturalmente, no salão de convenções, num clube, por exemplo, como já aconteceu. E as luzes, quando iniciam um processo que eles chamam de energização, ficam só na penumbra, percebe como uma espécie de gota percorrendo o tronco dele todinho. E aí ele esfrega as mãos, levanta as mãos e as mãos ficam luminescentes. No final da energização, que é um tratamento de meditação e cura, tem muitos anos atrás que isso aconteceu, ele pede que cada um dos participantes abra a mão, coloque a palma da mão para cima, e ele vai passando de um por um o polegar na palma da mão de cada uma das pessoas presentes, e antes disso ele pede que cada um pense num perfume. Eu passei por todo esse processo. E aí, cada um pensando num perfume, que ninguém sabe qual é, só o sujeito que pensou no perfume da sua preferência, um perfume aleatório. Pois bem, eu viajava do Rio de Janeiro a Mangaratiba, levava 3 horas, pegando 3 conduções, chegava na minha casa com o perfume na mão. Isso a ciência até hoje não explica. E nesses encontros, minimamente tinha de 50 a 150 pessoas. É só para nós refletirmos. Então vamos prosseguir aqui. Onde é que nós estamos? Sim, agora já falamos dos agroglifos, falamos das pedrinhas. Vamos trazer um rapazinho chamado Boriska Kiprianovich. Ele é russo e desde os 2 anos ele já, obviamente, já sabia falar, né? Então ele mostrava para os pais, para o pai e para a mãe, onde ficava cada planeta do nosso sistema solar, quantas galáxias haviam no universo, o nome de cada planeta. Quem tiver interesse, né, Marcos? É só pesquisar Boriska, devia ter escrito aí. Aqui está o rapazinho. E ele virou uma sensação nas televisões europeias, americana, russa também, naturalmente, né? É só digitar, é só Boriska, Marcos. Quem tiver interesse, é só dar uma googleada. Pode ser tanto no Google Imagens, no próprio YouTube. Eu já está um jovem hoje, um rapaz de seus, sei lá, 17, 18, 19 anos, talvez até 20. Mas ele foi, como sempre, né, tem aqueles negacionistas que combatem frontalmente, ferrenhamente, qualquer coisa que fuja à pequenez mental deles. O Boriska se retraiu. Hoje é uma pessoa normal, comum, um jovem, já um rapaz, né, e não fala mais sobre isso. E ele garante textualmente que ele veio de Marte. É o espírito.
Borisca, que veio de Marte e hoje encarnou no corpo desse jovem, desse rapazinho. Ele agora até está um pouquinho feio, tá mais novo, era mais bonitinho. Vamos combinar. Seguindo, vamos lá falar de uma outra figura muito interessante. Não trouxemos toda, porque o tempo não daria. 25 anos. Obrigado, Marcos. Você conhece ele, né? Em 1957, um sujeito chamado Valiant Thor chegou na sua nave, aterrissando na Terra no dia 16 de março desse ano. Segundo ele teria vindo de Vênus, pousando a sua nave num campo de cultivo em Alexandria, na Virgínia, Estados Unidos, e teria, segundo informações, e corroboradas, inclusive, textualmente e verbalmente, por uma outra pessoa, que vão saber daqui a pouco quem é, ele veio naquele período da Guerra Fria, como nós já vamos ver aqui no textinho, e o Dr. Frank E. Strange esteve em contato com Valiant e escreveu essa obra. Quem tiver interesse, eu não conheço, foi pesquisa que nós fizemos, mas quem tiver interesse, provavelmente essa obra já está em português, Estranho no Pentágono, Dr. Frank E. Strange. Então, segundo esse livro, não demorou muito, logo após ele pousar a sua nave naquele campo, lá na Virgínia, até que a polícia aparecesse no local e encontrado o Valiant, que ele é tido como extraterrestre. Um indivíduo de aparência humana, com cerca de 1,85 m de altura, perto dos seus 85 quilos, olhos castanhos e cabelos ondulados, aguardando tranquilamente a chegada dos oficiais. No entanto, os policiais, ao se depararem com ele fez um pedido peculiar. Ele exigia se encontrar com Dwight Eisenhower, até então presidente dos Estados Unidos. Em primeiro momento, ele teria sido escoltado somente por um comandante da Força Aérea e recebido pelo secretário de Defesa americano, Charles Irving Wilson. Mais tarde, Valiant Thor teria sido recebido, então, pelo vice-presidente Richard Nixon. Existem fotos na internet, é só pesquisar. Assim como pelos demais homens do comando dos Estados Unidos e, finalmente, então, levado à Casa Branca para se encontrar com Eisenhower em pessoa. O Valiant Thor teria passado 3 anos na Terra, em pleno período da Guerra Fria, tentando convencer os governantes americanos a parar com o crescente arsenal nuclear desenvolvido. E parece que conseguiu, de uma certa forma. É interessante que, nesses primeiros contatos que o Valiant teve com os oficiais, não só que o receberam, né, que foram aguardados lá naquele campo de plantação na Virgínia, todo o contato dele era feito por telepatia. E o Valiant, segundo ele próprio declara, está no livro, quem quiser ler, tiver interesse em adquirir, ele faz parte de um comando intergaláctico responsável pelo equilíbrio do nosso planeta e, sobretudo, preocupadíssimo com a guerra nuclear. E hoje, nós já sabemos que alguns dos nossos irmãos de outros ordens estão sabotando os mísseis no ar para que eles não caiam em determinados locais. E assim, na tentativa de evitar a Terceira Guerra Mundial, que graças a Deus não aconteceu. E há fortíssima possibilidade de não acontecer. Então, seguindo, aqui nós temos o presidente Dwight Eisenhower e a sua neta, Laura Madeleine Eisenhower. Ela afirma categoricamente, os selos nucleares também, Marco, perfeito, que tudo o que o Eisenhower e outros oficiais disseram é verdadeiro. Porque ele esteve com o Valiant Thor, menininha ainda. Então vamos prosseguir. Bom, já falamos das pessoas, então agora vamos falar de um outro assunto que faz um alinhamento perfeito com os nossos já conhecidos Anunnaki. Você se lembra lá no início do nosso trabalho, quando tão logo conclui a construção da casa como pequena montanha ou seja, o primeiro zigurate construído na Terra, lá em Eridu, ele deposita um cristal de Nibiru no interior.
E nós trouxemos, então, uma outra informação acerca desse cristal. Deixa eu ver aqui. Sim. Vamos falar um pouquinho de Corey Goode e David Wilcock. O David Wilcock é aquele apresentador de um programa chamado Alienígenas do Passado. Muito criticado, muito criticado. Aí tem aqueles negacionistas que dizem que tudo é mentira, né? Nós estamos aqui para julgar, né? Até porque, como é uma pessoa pública e ela se expõe determinados assuntos de teores que provavelmente vai provocar algum tipo de comoção na opinião pública, há um risco sempre que se corre. E o David também, naturalmente, ele é muito criticado por trazer informações que não coadunam com o sistema de crença daqueles que o criticam. Óbvio. E aí nós vamos trazer para vocês uma figura chamada Rhodamir, ou o Gigante Adormecido. Aparentemente, ele teria em torno de 12 mil anos, viveu no Irã, na antiga Pérsia, e ele foi descoberto, como nós vamos ver, dentro de uma gruta, a 27 metros abaixo do nível do solo. Nessa gruta haviam 3 sarcófagos, que também são conhecidos como câmara de hipersono. Luciano, o que é câmara de hipersono? Vamos ver daqui a pouquinho. E, aliás, antes de nós introduzirmos o vídeo, nós já deixamos aqui, inclusive, até uma proposta para o grupo. Quem tiver interesse, se o grupo estiver de acordo, porque nós fizemos algumas edições e alguns recortes para trazermos 2 falas mais pontuais do Corey Goode acerca desse gigante chamado Rhodamir. Segundo informações, seria um mago, outras que seria um rei. Mas nós vamos ver quem de fato é Rhodamir. Então, aí também há uma outra informação que conflitua. Pelas nossas pesquisas, vocês podem ver aí embaixo, 20 minutos igual a 30 mil anos. A outra informação que nós temos seria de 30 minutos equivalentes a 30 mil anos. Então, já fica desde já o convite, quem tiver interesse. O vídeo é longo, tem 33 minutos, obviamente não passaremos hoje, né, por conta do nosso tempo, mas vamos deixar para o final. Se vocês sinalizarem positivamente, nós exibimos o vídeo integral em outro momento. Então, vamos lá, se tudo der certo aqui. Sim, antes disso tem um textinho aqui para nós lermos. Há mais de um século, uma sociedade secreta, que nós não podemos dizer o nome aqui, porque o YouTube vai me bloquear, mas depois eu coloco no grupo, descobriu uma caverna oculta nas profundezas da Terra, lá no Kurdistão, Irã. Dentro dessa caverna havia vários seres muito antigos, mas seus aspectos pareciam estar em sono profundo. Uma das mais interessantes descobertas foi uma câmara subterrânea, 27 metros abaixo do nível do solo, onde existiam 3 seres mantidos em sarcófagos desde tempos imemoráveis, mas já foi descoberto em aproximadamente 12 mil anos. Segundo Corey Goode, a câmara foi construída há milênios por uma raça de construtores da antiguidade e os seres inertes que se encontravam hibernados eram os últimos de suas classes. Vários desses seres se mantiveram dentro de cápsulas de cristal em um estado de sono profundo ou hipersono, semelhante à morte, entretanto, não estavam mortos. Tem acesso a essas informações. Muito embora esse material está na internet, né? E aí nós trouxemos mais algumas imagenzinhas. Aqui nós temos as 2 fotos de cima, do segundo ser que estava na câmara. Vocês podem observar que à direita tem 2 moedinhas de ouro sobre os olhos, no peito o peixe, também em ouro, com a escrita suméria, escrita cuneiforme abaixo, né, como se fosse uma calça, uma vestimenta, também em ouro, com outras inscrições. Abaixo, nós temos o nosso já conhecido a partir de agora, Rhodamir. Interessante, que é importante colocar essa informação, que o Rhodamir, num dado momento, parece que deu um start no timer, ou um stop no timer da câmara, ele está coberto, a gente não vê, mas por cima tem uma tampa de vidro, ou acrílico, ou um material talvez desconhecido. As unhas começaram a crescer, a barba começou a crescer, o bigode começou a crescer, o cabelo começou a crescer e ele começou a crescer também.
É como se tivesse diminuído. Esse de cima, como a câmara falhou, né, como o próprio Crowley colocou, muito possivelmente o de baixo, que é Rodamir, também talvez estivesse num estado semelhante de revitalização. Tá? Continuando. Aqui nós temos Rodamir, que hoje ele está biologicamente ativo. E vocês lembram como era a figura do Anunnaki? Alto, branco, cabelos e barbas ruivas e tinha os olhos claros ainda por cima. E a última fotinha, aqui alguém pressionando a pele um pouco abaixo do braço do Rodamir. Seguindo. Vamos mudar rapidamente de um polo para o outro. 2020, que foi o ano passado, foi assim um ano onde aconteceu o maior número da história, melhor dizendo, de avistamentos de naves espaciais. E nós tivemos um também pontuado por severíssimas intempéries, vulcões inativos voltando a ser reativados, entrando em erupção, rachaduras na África, o solo, a elevação do nível dos oceanos, o clima está completamente alterado, como nós estamos percebendo. Mas por que tudo está acontecendo no nosso planeta? E num curto espaço de tempo, tão pequeno como esse que nós estamos vivenciando. Vamos lá. Nibiru e Anunnaki estariam de volta novamente à órbita terrestre? Ou o segundo Sol, como nos canta Cássia, né? Pela letra do nome do cordel? Vamos lá, então. Nós já sabemos, então, que um ano Anunnaki, que significa um char, corresponde a 3.600 anos. Então, em 2012, foi o apogeu, ou seja, o ponto mais distante por onde Nibiru passou pelo nosso sistema solar. Em 2015, e são datas mensuradas, ele fez uma volta. E Nibiru, como tem aquela órbita elíptica, errante, ele funciona como se fosse o Xining, porque a força magnética do Sol o atrai para próximo do sistema solar, mas para próximo dos planetas, o empurra novamente e o traz de volta. Provavelmente entre 2018, pode estar acontecendo o perigeu, mas aí nós temos mais 3 datas prováveis, que é o ponto mais próximo. Então, o apogeu é o ponto mais distante de qualquer coisa, e o perigeu é o ponto mais próximo de qualquer coisa. Nibiru estaria passando, em 2018, em torno de 14 milhões de quilômetros da Terra. E entre os anos 2019 e 2021, o ponto mais próximo de nós ainda. Então, se nós entrarmos no terreno da especulação, mas analisarmos todo esse movimento que a humanidade está passando hoje, sobretudo o planeta, porque é a reforma que está acontecendo, essa transição planetária, ela se dá em 2 grandes pontos primordiais. Afeta o planeta e afeta o comportamento humano. Então, seria Nibiru, o higienizador, como diz Chico e Ramatiz, esse planeta que iria limpar a Terra daqueles seres que são recalcitrantes no mal, que impedem o progresso e que influenciam negativamente a humanidade? Não seria Nibiru o planeta que iria varrer a Terra desses seres, promovendo então a entrada para a nova era que está logo ali na nossa frente? Para refletirmos. Então vamos prosseguir aqui. Chico Xavier pinga fogo, o primeiro pinga-fogo em 1971 na extinta TV Tupi. Vamos lá. Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade? Sim. Os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente
maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel que está presente, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Muito bom. Vocês perceberam que Emmanuel diz por Chico que nós poderíamos ter um avanço muito grande após o momento, aliás, a partir da Lua. A NASA já tem projeto para implementar, ou implantar, melhor dizendo, uma colônia no solo lunar em 2024, daqui a 3 anos apenas. E mais interessante, esse contato, e não é o Luciano, é Emmanuel através de Chico, que nós podemos ter com seres, irmãos nossos, da nossa galáxia, é uma grande premissa da nova era. Então, o nosso trabalho vem sendo desenvolvido para que nós despertemos para essa realidade concreta e objetiva de que, em breve, não muito distante, como o próprio Chico fala, não está muito distante, não está tão perto, mas tem 50 anos essa fala de Chico. Então, nós estamos assim no limiar desse momento maravilhoso que Deus nos proporciona e que Jesus está conduzindo junto com Maria de Nazaré, todo esse movimento planetário e humano, para que nós consigamos finalmente dar um salto para dentro de nós mesmos, melhores, para descobrirmos a luz que habita em nosso interior e que ela faça nos ir.
mas não terminamos ainda o nosso estudo. Vamos lá. Então, no dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua entre 18 e 19 horas. E no dia 20 de julho de 2019, completou 50 anos sem que a humanidade entrasse numa terceira guerra mundial. É para respirarmos profundamente e levarmos o nosso pensamento às alturas e agradecer a Deus, aos espíritos luminares, aos amigos de outros orbes que estão concorrendo para o progresso da Terra e da humanidade. Quem tiver interesse em assistir esse documentário, Data Limite, é muito impressionante, muitos já assistiram com certeza. É uma produção do Juliano Posati, da produtora Posati, e parte do que nós dissemos aqui vem desse material, Data Limite. Também tem um outro, mais tarde nós vamos dizer. Então, 50 anos depois dessa declaração de Chico, nós estamos no prenúncio do encerramento ou do fim desse velho mundo. O joio está sendo separado do trigo. É o fim da moratória que Jesus conseguiu através de uma assembleia que foi desenvolvida exatamente em 1969, quando o homem pisou na Lua, rogando a Deus e a esses espíritos que desse uma moratória de 50 anos para a humanidade. E nós conseguimos passar por esse meio século sem que eclodisse a Terceira Guerra Mundial. A transição planetária, tão falada e cantada no nosso meio, né? A transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, está logo ali na frente. É o nascimento da nova era, da era de Aquário, da idade do ouro, da era do pensamento elevado, do sentimento nobre. A chegada de novas raças, de outros orbes e a encarnação de espíritos mais evoluídos do que nós, originários de outros planetas. Poderíamos dizer, seriam os novos Adões. A gente remete lá, inclusive, à questão 51 do Livro dos Espíritos, né, que gerou todo esse trabalho nosso até agora. Revelações de Chico Xavier para Geraldo Lemos. Só um minutinho, que alguém me mandou uma mensagem aqui, se nem me atrapalha aqui, inclusive, visualizar. Obrigado, Reni. Vamos lá. Então, Geraldo pergunta a Chico, quais são os avanços que a Terra teria após o ano de 2019? E Chico respondeu para Geraldinho, nós alcançaremos a solução de todos os problemas de ordem social. Parece que não, né? O planeta, aliás, a humanidade está em comoção, mas tudo tende para a harmonia, tudo tende para uma nova ordem. E não é essa tal da nova ordem mundial que alguns conhecem aqui, que a gente não pode citar. É uma nova ordem mundial voltada para a fraternidade, para a empatia, para o amor, para o crescimento moral e espiritual de cada ser. Como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas a partir de 2019. Luciano, estamos em 2021. Gente, nós sabemos que a doutrina não valida as profecias, são previsões, a presciência de Chico. Né? Claro que as datas podem ser alteradas, como também os eventos cataclísmicos poderiam não acontecer. E outros que poderiam acontecer não foram nos ditos. Que para nós até então, né, não há seria tão relevante assim. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética nos avanços da medicina. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação que já está acontecendo e à cultura que está acontecendo concomitantemente, que se fará mais generalizada. 1971. Agora, em 2019, o Geraldinho, nós já conversamos aqui, passava longas horas pela madrugada dentro conversando com o Chico. E o Chico nunca abordou em momento nenhum essas informações que só para o Geraldo e alguns poucos mais íntimos dele, ele poderia falar. Claro que nós não teríamos acesso naquele momento. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para que nos apresentem, se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato
com as esferas desencarnadas. Já trouxemos um trabalho aqui sobre a transcomunicação instrumental. Está aí. Possibilitando a nossa saudosa conversa com entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaremos, diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos. Eu não consigo ler o que está embaixo. Alguém pode me ajudar, por favor? Que subiu uma telinha aqui. Fechou. A última palavra lá embaixo, do nosso planeta. Sim. Vamos lá. Uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos do nosso planeta. Olha as esperanças e consolações divinas para cada um de nós, gente. Nós estamos no caminho certo. Basta que nós soltemos as nossas amarras mentais e trabalhemos um pouco mais nas nossas crenças limitantes e consolidadas há tempos, para que nós consigamos nos abrir para esse novo mundo que já está surgindo à nossa frente. Seguindo. Já demos o salto da terceira dimensão, não estamos mais na terceira dimensão, como muitos pensam. Estamos passando céleres pela quarta dimensão, já estamos sentindo, aurindo os ventos da quinta dimensão em nossa direção. Da quinta dimensão em nossa direção. Então, teremos avanço na medicina, nas artes, a transcomunicação instrumental, como muito bem colocou o Chico, naturalmente, quem seríamos nós para questionarmos, e aí nós até já soltamos uma letrinha aqui, não podemos confirmar e afirmar essa informação, mas parece que já existem desenvolvedores de aplicativos aonde se poderá, ou poderíamos, né, no futuro não muito distante, entrarmos em contato com os nossos entes que partiram para o além-túmulo, através dos nossos celulares. Continuando. As viagens espaciais, cada vez mais comuns entre nós. Não vai ser em 2021, não vai ser em 2025, mas é o futuro que nos aguarda. Contatos imediatos com irmãos, com seres de outros planetas, já está acontecendo e quase ninguém sabe. Quando não se dá de forma material, se dá de forma espiritual. Seres extraterrenos, intraterrenos, dimensionais, entre outros, em todas as frentes da sociedade humana, nos ensinando novas tecnologias, novo modus vivendi, assim como os Anunnaki nos ensinaram há 400 mil anos atrás. Nova alteração no código genético, perispiritual, os novos Adões. Ou seja, assim como os Anunnaki, nós temos Ningizida, Ninhursag e Enki, que manipularam o gene do Homo erectus e implementou um gene Anunnaki deles numa símia, e aí nós fomos avançados geneticamente a partir daquele momento, e depois nós tivemos mais 2 casais de Adão e Eva no planeta, foram 2 jardins do Éden. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, gente, na nossa frente. É como nós costumamos dizer, nós escolhemos reencarnar nesse momento de maior relevância na história humana. Nós estamos entrando em eras que nós nunca vivenciamos no passado. O mundo novo está à nossa frente. Basta que tenhamos fé, acreditemos em Deus e que nós tenhamos a esperança nas esperanças que Jesus nos prometeu. E aí vamos abrir a mente para as novas fronteiras do conhecimento. E aí nós trouxemos também, esse printzinho de um canal, se não me falha a memória, uma página chamada Disclose.tv, onde está escrito em inglês, para o português traduzimos, que os Anunnakis criaram os nossos corpos, mas não as nossas almas. É um site em inglês. Não é doutrina espírita, que fique claro isso. E, por fim, nós vamos trazer agora uma personalidade, para nós encerrarmos o estudo da tarde, e com certeza conseguirmos finalizar o estudo hoje, acerca desse avanço que nós recebemos e de novas questões, não só a nível genético, e sobretudo com o nível genético, mas também em outras poucas frentes, com uma convidada especial que trazemos para essa tarde. Aliás, precisamos falar. Foi nos enviado esse material por um grande amigo nosso, um irmãozão. A gente sempre aproveita, né, os recadinhos que vêm do alto
e sempre alinhados, né, com algum trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, vamos a ela. Olha, as abduções, elas sempre ocorreram na história da humanidade, tá? Só que em número relativamente pequeno e muito mais de estudo da evolução que a raça humana vinha apresentando com os estímulos que o meio vinha propiciando. Notadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, este volume de casos começou a se multiplicar e com uma razão muito simples, né? Como a gente já falou, houve o contato com os principais governos da Terra dos dois lados dos extraterrestres que visitam a Terra, o lado da luz e o lado da escuridão. Então, é importante que a gente entenda que, inicialmente, as abduções começaram a ocorrer porque esta raça dos Greys tiveram a perda da diversidade biológica no planeta deles. São seres extremamente materialistas, não acreditavam em Deus, não acreditavam que a existência da gente continuasse depois da morte. Então eles começaram a criar clones para usar órgãos destes clones a fim de prolongar a própria existência física. E com isso eles perderam a diversidade biológica, a capacidade de se reproduzirem, ou seja, estavam destinados à extinção. E saíram pelo universo procurando uma raça que tivesse DNA raiz. Por acaso nós temos, porque nós somos um cadinho genético. A raça humana é um cadinho genético, até pela constituição com que nós surgimos, o Homo sapiens sapiens. Então, quando eles vieram para cá inicialmente, a tentativa deles era criar um híbrido que levasse de volta para o planeta deles a possibilidade da existência, ou seja, da propagação da raça deles. Isso aconteceu de um lado. Ao mesmo tempo, na Segunda Guerra Mundial, com permissão de Jesus e das diretrizes planetárias, a confederação, que é ao lado dos extraterrestres que estão interessados no projeto da nova Terra, tinha que se criar uma nova raça humana. Por quê? A nossa raça, ela foi criada com um erro de projeto. Nós fomos criados por uma hibridização do Homo erectus, que era o ser que vivia na Terra, quando aqui começaram a aportar filhos de outros planetas, e por modificação genética surgiu o Homo sapiens, que é esse elo o elo perdido que a ciência procura e não consegue encontrar. Qual é o problema dessa raça? Nós viemos com o nosso computador emocional, que se chama sistema límbico, que fica no centro do nosso cérebro, com um enorme defeito, o imediatismo. O tempo de resposta entre o estímulo e a nossa resposta é de bilionésimos de segundo. E isso faz com que nós não tenhamos o filtro do pré-frontal, que é a grande aquisição da raça Sapiens e melhorada ainda no Sapiens Sapiens. É tão rápido o tempo entre o estímulo e a resposta é tão curto que a gente não usa a ética, a gente não usa o filtro, a gente responde baseado no nosso conhecimento, que infelizmente 90% dele é inconsciente, que está lá no nosso inconsciente. Tanto o superconsciente como o inconsciente estão nesse buraco negro, nessa parte submersa do iceberg do conhecimento. Esse imediatismo é que nos torna uma raça hostil e primitiva. É claro que esses corpos atraem espíritos que são imaturos emocionalmente. Porque o corpo físico é simplesmente a projeção tridimensional daquilo que nós somos no perispírito. É o perispírito que é a matriz do corpo físico. Mas esta escola é destinada a esse tipo de espírito. Então, é preciso que este corpo físico tenha uma modificação no seu componente genético para criar um outro sistema possível límbico, onde o tempo de resposta seja um pouco mais lento e o filtro da ética possa acontecer. Então, aí começaram a ser feitas as abduções para buscar exatamente o estudo genético da raça humana, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista dos neurotransmissores, que são os humores que traduzem as emoções no corpo físico e na terceira dimensão. Na verdade, a maior parte dos abduzidos se acha vítima.
E não há vitimização nenhuma nisso, porque nós concordamos em fazer parte do projeto Nova Raça Humana antes de reencarnarmos. Quando nós sabemos das nossas dívidas, quer seja com o planeta Terra, quer seja com a raça humana. Então, nós aceitamos sermos abduzidos, porque eu sou abduzida, então eu estou me colocando nessa panela, né? Justamente para auxiliarmos no desenvolvimento de uma nova raça. Não há essa visão que se tem que a abdução é um trauma, que a gente sofre. Isso não é verdade quando você fala das abduções realizadas pelos seres confederados, que são éticos, são respeitosos, né? De maneira nenhuma você se sente desrespeitado ou você se sente torturado nos estudos que são feitos. Eles têm todas as formas de deixar a gente bem tranquilo, inclusive os eventos hipnóticos que eles fazem, e eles colocam as memórias num núcleo que eles encobrem com outros sonhos, com outras lembranças, justamente para que não se chegue neste núcleo, para esse mínimo trauma possível, né? Mas o fato de ser um assunto pouco comentado, pouco estudado, existe esse isolamento, essa perda de referências é que faz com que alguma coisa que poderia ser suave se torne um pesadelo para a maioria dos abduzidos. É bem certo que os seres que agem pela batuta de Jesus não causam mal algum aos humanos que são abduzidos. O outro lado já não tem ética alguma. Mas é uma questão de afinidade, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: diz-me quem és, eu te direi com que ET você vai ser abduzido. Porque é uma questão de afinidade. Você nunca vai cair na mão daquele que não tiver possibilidade afinatória de se aproximar de você. Nós temos protocolos de estudo muito sérios sobre abdução, né? Então, quando uma pessoa começa a falar, você já consegue facilmente identificar se ela está repetindo o que ela leu ou se ela está traduzindo uma emoção verdadeira, que ela vivenciou. Porque não tem como você passar por uma abdução e isso não mexer com você emocionalmente, a psique da gente muda muito. Então, a gente tem essa experiência. Agora, é natural que muita gente, olha, a maioria das pessoas que diz que passou por essa experiência não passou, né? Mas quer pertencer, quer ser diferente, porque existe uma tolice de achar que o abduzido é um ser eleito. Ele não é eleito nenhum, quando muito ele é eleitor dos governantes do país dele, porque não há eleição nesse caso. Na verdade, nós somos voluntários para até reduzir os males que nós produzimos em encarnações anteriores frente ao planeta Terra e frente à humanidade, entende? Mas existem pessoas que querem pertencer a esse grupo, que querem fazer de conta que fazem parte desse grupo. E isso é imaturidade, isso prova o quanto nós somos primários ainda, né? Bom, e assim estamos chegando ao fim do nosso trabalho, compartilhado com os nossos amigos queridos. Os créditos estão aí para vocês verem. Deixamos um pouquinho só, não vamos ler, mas quem quiser ler rapidamente pode ver. E lembrando só que nós bebemos bastante no livro Perdido de Enki, na epopeia também de Gilgamesh, o livro de Zecharia Sitchin, né? Tá aí em cima os youtubers responsáveis, né, que foram fontes de consulta do nosso material, e esperamos que nós tenhamos conseguido esclarecer alguns pontos obscuros. Eu preciso, inclusive, fazer uma... Pode fechar o microfone, por favor? Obrigado. Há uma companheira nossa que tem se revelado, assim, uma pessoa admiradora desses assuntos. Eliana Gerânio, desculpe eu citar seu nome, mas você é uma das pessoas que mais nos incentiva a trabalharmos nesse tema. Muito obrigado a todos, luz e paz, e vamos passar para a nossa musiquinha, que nós somos ainda escravos do relógio. Deixa eu só descompartilhar aqui a tela. Um momentinho, por favor. Depois de tantas falhas técnicas que nós tivemos hoje. Só mais um instante. Ok. Estamos chegando lá. Falta pouquinho. Mais alguns instantes. Vamos ver se a gente consegue por um outro caminho
tocarmos ok, chegamos lá. Então, só mais um minutinho, por favor. Já vamos compartilhar a nossa música, atendendo ao apelo de Emmanuel, né, através de Chico. Voltando aqui para o Zoom. Ok. Quando a gente abre o PowerPoint, ele abre 2 vezes, e aí a gente acaba ficando um pouco atrapalhado, né? Mas, vamos lá. Não está tocando, né? Vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, 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 a paz. Vem comigo e traga a tua alegria de viver, tua de viver, tua esperança, tua certeza do vencer, tua de vencer. E vamos construir a paz, vamos construir, vamos construir um mundo melhor. E vamos construir a paz, o amor. E vamos construir um mundo melhor. A paz, 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 a paz,
meu esforço vamos construir. Nós vamos hoje construir. Esse edifício vai ninguém destruir. Ninguém vai destruir. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Nós vamos construir a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver. Tua alegria, tua esperança, tua certeza no vencer ou sem vencer. E vamos construir a paz. Vamos construir a paz. E vamos construir um mundo melhor. E vamos construir o amor. E vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a esperança. Vem comigo, esse edifício que seria de a paz, a paz. E assim, chegamos ao final do nosso trabalho, esperando que todos tenham entendido, melhor dizendo, e compreendido, né, a proposta do nosso estudo. Como nós já dissemos, não era para convencer ninguém, mas sim esclarecer, né, acerca de uma série de realidades que existem no nosso entorno e que nós, talvez falta de interesse, ou falta de permissão, ou falta de busca, né, nunca nos atentamos, né, para o que está à nossa frente e o que está principalmente por vir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Hoje foi um grande desafio apresentar esse trabalho. Talvez, eu me conheço, né? Eu sou resiliente, então a gente aproveita as circunstâncias adversas para transformá-las em combustível e tocarmos em frente no nosso projeto. Nós vamos pedir ao nosso companheiro Marcos, e não se assuste, que faça uma breve prece para o encerramento do trabalho da tarde. Bom, então vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, acerenando nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esse estudo tão rico em informações que ainda tentamos compreender. Mas como é bom quando temos companheiros que nos abrem o caminho para o entendimento, para a formação e a criação de uma nova verdade, rompendo com os paradigmas criados no passado, levando-nos em uma nova direção, trazendo-nos conhecimento e ajudando-nos na conscientização de que somos seres universais. Agradecemos a Jesus, ao nosso querido amigo, Dr. Bezerra de Menezes, todos os nossos companheiros espirituais que sempre estão conosco. Agradecemos os nossos amigos e irmãos de outros orbes que nos protegem, que nos amparam, que nos trazem a segurança para que possamos
adentrar uma nova era. A era do amor, a era da compreensão, a era do perdão. Era essa que se fará presente o farol do amor do Cristo. Que possamos, nesses instantes, doar as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos, para todos os irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram perdidos na escuridão, que já foram chamados, mas não aceitaram o apelo do Cristo, que ainda há tempo para que possam seguir pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, amado Mestre. Obrigado, queridos amigos espirituais, por esse momento maravilhoso, por esta festa de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus.